Bom, oi, meu nome é Paulo Ricardo, aluno do segundo ano de informática da Escola Francisca Maura Martins, e hoje eu vim falar sobre um assunto muito interessante que vai servir de estudo para as provas globais do primeiro período. Esse assunto é da matéria Filosofia e o tema é Escolas Helenísticas. Então, para dar um conceito inicial para vocês, vamos falar um pouco sobre o que são as escolas helenísticas e o que elas têm em comum. As escolas helenísticas têm em comum a atividade filosófica como amor e investigação de sabedoria, sendo este um modo de vida. Elas não se diferenciam muito na escolha da forma de sabedoria. Todas elas definem a sabedoria como um estado de perfeita tranquilidade da alma. Então, agora que eu já falei um pouco sobre o que são essas escolas helenísticas, eu vou falar para vocês as 4 escolas helenísticas que estão contidas nesse. Porra. Mas aí agora você deve estar se perguntando: tá, Paulo, mas quais são essas tais escolas helenísticas que você está tanto falando? Bom, as escolas helenísticas são. Na verdade, tem várias, porém eu vou falar de 4 principais que vai servir para nossos estudos. Elas são o cinismo, ceticismo, epicurismo e estoicismo. Na verdade, tem várias outras escolas, mas eu resolvi focar nessas 4 porque elas são as que ganharam mais notoriedade. Agora que eu mostrei para vocês quais são as 4 principais escolas de qual vamos falar hoje, agora a gente vai detalhar cada uma e ver quais são suas características e princípios. E vamos começar com o epicurismo, o prazer. O epicurismo de Epicuro, ele propõe a ideia de que o ser humano deve buscar o prazer da vida. No entanto, que saiba distinguir entre os prazeres que são duradouros e aqueles que acarretam em dores e sofrimentos, pois o prazer estaria vinculado a uma conduta virtuosa. Epicurismo tinha como ideia central libertar as pessoas do medo, ensinando-as a libertar-se do temor da morte e do temor da vida. Tinha também a busca pela felicidade e realização pessoal. E tinha também uma característica chamada atomismo, ou seja, o epicurismo acredita que tudo o que existe no universo ele seria indestrutível e eterno. Não sei se vocês prestaram atenção, mas eu falei um termo chamado ataraxia. Talvez vocês não conheçam, então agora eu vou deixar bem claro para vocês o que é essa ataraxia. A ataraxia não é nada mais nada menos que tranquilidade da alma, ausência de perturbação. É um conceito fundamental da filosofia epicurista e dos céticos, e pode traduzir-se como hipermatubabilidade, ausência de inquietação ou serenidade do espírito. Ou seja, é meio que uma paz que você vai ter na alma. Aproveitando a fala sobre a ataraxia, agora vamos para a segunda escola que vamos falar hoje, o ceticismo. Ceticismo, uma palavra grega que significa exame ou investigação. Ela basicamente trata-se de uma corrente filosófica que defende que não se pode atingir a certeza absoluta a respeito da verdade, sendo necessário o constante questionamento e investigação sobre os fenômenos que permeiam a existência humana. Então, para dar uma resumida básica aqui para vocês, o ceticismo, que também é chamado de pirronismo, não esqueçam disso, ceticismo, pirronismo, é a mesma coisa, tá? Ele tem como ideia central: o homem não pode encontrar a verdade absoluta sobre nada. Então, ele recomenda que abandonemos a clássica pretensão filosófica de perseguir a verdade e que aceitamos as práticas e costumes do nosso cotidiano. E já em relação à ataraxia, Pirro nos aconselha a suspensão do juízo e que devemos manter a nossa mente tranquila. Ao invés de enfrentarmos o desgaste de acalorados debates que não produzirão certeza alguma, devemos nos manter em silêncio e preservar uma atitude de suspeita diante de qualquer tipo de dogmatismo.
Nossa terceira escola e penúltima de hoje é a escola estoicista. Bom, o estoicismo é uma escola e doutrina filosófica surgida lá na Grécia Antiga, assim como todas as outras, e ela preza a fidelidade ao conhecimento e o foco em tudo aquilo que pode ser controlado pela própria pessoa. Ela vai desprezar todos os tipos de sentimentos externos, como paixão e os desejos extremos. Para dar mais uma exemplificada, para ficar melhor de vocês entenderem, ele vai aceitar o destino sem reclamações e tentar fazer o melhor possível. Agradecer o que você não tem e não ficar se queixando do que você não tem. Agir de forma prudente, assumir responsabilidade sobre seus atos, viver em harmonia consigo mesmo, com a humanidade e com a natureza. Ou seja, ela não passa mais de uma escola onde o que se preza é meio que você conseguir andar na linha e sempre permanecer à racionalidade. Deus é apenas o nome que damos aos princípios da natureza e não há lugar para ir além desse mundo. E por último, mas não menos importante, vamos falar dos cínicos. Cinismo. Cinismo é uma palavra com origem do termo grego kinismos, é um sistema e doutrina filosófica dos cínicos. Em sentido figurado, o cinismo tem uma conotação pejorativa, pois ela vai designar um homem agudo e mordaz, que não respeita os sentimentos e valores estabelecidos nem as convenções sociais. O cinismo prega o desprezo pelos bens materiais, e que a filosofia moral não poderia estar separada do modo de vida dos filósofos. Eles deveriam ser exemplos daquilo que afirmam. E então, o cinismo tem como características rejeitar todos os valores mundanos, ou seja, não deveriam existir governos ou propriedades privadas, casamentos e nem religião oficial. Ele condenava a escravidão e os prazeres mundanos e legitimava a necessidades naturais como fome, sede, dormir e relações sexuais. Fala sobre a busca pelo homem e também a mais radical busca pela vida autêntica e virtuosa. Bom, e por hoje foi isso. Espero que tenham gostado da minha explicação sobre as escolas helenísticas. Muito obrigado pela atenção. Um grande beijo para vocês. Fui!